Minha trajetória profissional começou no final dos anos 80 como foca. Foca é um termo que a gente usa no mundo jornalístico para jornalista iniciante, começando a carreira. Eu fui foca do Estado de São Paulo, no curso de trainees que o Estadão tem. Fui foca também na TV Cultura, no curso de formação de jornalistas para televisão, que existia na época na Fundação Padre Anchieta. Depois de passar por essas duas experiências, né, que me deu muita prática, a minha formação teórica que eu recebi na PUC de São Paulo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais de comunicação, como Perseu Abramo, eu pude vivenciar bastante essa experiência, tanto no Estadão quanto na TV Cultura, né, produzindo, indo à prática mesmo da profissão. De lá eu fui para o Diário eu falaria Diário de São Paulo, mas de lá eu fui para o Diário Popular, que hoje se transformou no Diário de São Paulo. Do Diário Popular eu fui para o Notícias Populares, que foi um jornal que não existe mais, fazia parte do grupo Folha da Manhã, então era um membro da família Folha de São Paulo, trabalhei lá por alguns anos. Trabalhei na Gazeta Mercantil, outro jornal que não existe mais. Lá eu passei por vários estágios dentro daquela empresa, uma empresa que foi muito importante para mim, para a minha trajetória. Eu trabalhei no Panorama Setorial, foi quando eu me aprofundei no mercado de seguros. Eu era uma jornalista especializada nesse segmento. Trabalhei num produto chamado Brasil International Gazeta, como editora. Eu editava uma newsletter diária que era enviada para leitores de outros idiomas, né? Eu fazia uma versão em português, claro, mas fazia em francês, inglês, espanhol e árabe. Eu editava isso, tinha uma equipe grande de jornalistas e tradutores, intérpretes nativos desses países, né? Que ajudavam, que produziam esse material. Trabalhei no impresso também da Gazeta, durante um bom tempo. Trabalhei no Invest News, um outro produto daquela casa, e de uma joint venture entre a Gazeta Mercantil e a TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, em 3 telejornais que foram produzidos durante o ano de 2001. Eu fiquei na Gazeta Mercantil até 2007 e de lá eu fiz o que os jornalistas chamam de mudar o lado do balcão. Eu saí do trabalho da redação e fui para a assessoria de imprensa. Essa minha primeira experiência foi na Sul-América Seguros, onde estou até hoje. Uma casa maravilhosa que me recebeu muito bem, onde eu aprendi muito sobre o mundo corporativo e acho que pude contribuir um pouco numa missão que eu acho fundamental para o mercado segurador, que é a de comunicar melhor. Eu entrei na Sul-América em março de 2007 e, na ocasião, era uma grande mudança de repertório, de vida. Para mim, foi uma grande virada, né? Sair da redação e ir para o mundo corporativo. E, ao chegar, recebi uma grande missão, uma missão que me fez brilhar os olhos. Eu acho que é por isso que eu tenho uma grande admiração pelos executivos da Sul-América. Eu cheguei lá e, ainda sem conhecer muito bem o mundo corporativo, eles me deram a incumbência de preparar a companhia para fazer o seu IPO. A Sul-América abriu capital em outubro, foi o maior IPO de uma companhia de seguros da América Latina até aquela época, né, em 2007. A companhia arrecadou 775 milhões de reais. Foi uma operação, do ponto de vista, em todos os aspectos, foi uma operação sem falhas, perfeita. E do ponto de vista de comunicação, um grande desafio, porque
Nós estamos falando de uma empresa que esse ano, 2015, completa 120 anos. Então, é uma empresa longeva, com uma cultura muito clara, muito enraizada, muito enraigada. E nós tivemos que mudar alguns conceitos de comunicação da casa para prepará-la para esse momento de capital aberto. Foi assim, uma experiência maravilhosa, descobri profissionais realmente interessados em criar uma cultura de companhia aberta e disposta a trabalhar a transparência, disposta a ser mais clara, a abrir os seus números, a receber esse investidor de pequeno, médio, grande porte, nacional e internacional, e utilizar os conceitos estabelecidos pelo mercado de capital, pelo CODIM, em sua prática de comunicação. Foi uma experiência maravilhosa e muito bem sucedida. O conceito de mutualismo que rege o mercado de seguros, ele é um princípio que tem tudo a ver com o que a gente conversa hoje, com o que se trata hoje a respeito de sustentabilidade, de um mundo melhor, de trabalho conjunto, de pensar nas próximas gerações. Então o conceito do mercado segurador, ele é riquíssimo nesse ponto de vista. O outro aspecto que torna o mercado segurador muito interessante é que ele está presente em todas as fases da vida da pessoa, em todos os setores de atuação de um cidadão. Você tem seguro para a sua família, para a sua vida, para o seu negócio, proteger você, os seus bens, os seus entes queridos, para a poupança de longo prazo. Então, para um jornalista, escrever sobre o mercado de seguros deveria ser muito gratificante porque você tem diversas abordagens. É um dos poucos setores da economia que te permite pensar em pautas diferentes, para públicos diferentes. A variedade de assuntos que pode surgir de uma pauta de uma seguradora é riquíssima. Porém, o mercado se comunica mal. Já foi pior, melhorou muito nos últimos anos, eu acompanho esse mercado desde os anos 80, pode ser que melhorou bastante, mas ainda não é um grande comunicador, precisa evoluir bastante. Um ponto importante que deve ser considerado hoje é que o mercado de comunicação também está em transformação. Então, não existe fórmula pronta. Nós temos novos cenários aparecendo e para esses novos cenários, nós todos que estamos em comunicação estamos aprendendo, desenvolvendo juntos, né? As redações estão cada vez mais enxutas, os jornalistas produzem para vários meios dentro da mesma empresa de comunicação. Então você tem jornalista que escreve para o tempo real, para o online, para a agência de notícias e por impresso. Esse tempo real muitas vezes é um vídeo, porque as empresas de comunicação estão trabalhando com TV e rádio na internet. Tem o Facebook, o Twitter, as mídias sociais desses canais de comunicação. E tem um fenômeno que ainda está sendo digerido por todos nós desse mercado, que é o problema da receita das empresas de comunicação, porque hoje existem tantas formas de se anunciar, o leitor mudou tanto, ele partiu para a internet, para outras formas de ter acesso à informação, que aquele anúncio tradicional no jornal perdeu a relevância que tinha. Uma prova disso é, por exemplo, os cadernos de classificados. Antigamente, o Jornal de Domingo ele pesava 1 tonelada, porque tinham vários classificados. Hoje as pessoas anunciam no Mercado Livre, na OLX, em outras formas, né? Móvel web, tem tanta forma de você anunciar, e você anuncia de uma forma mais interessante. Se você lembrar que um anúncio num classificado era todo codificado, né? Porque você precisava reduzir as palavras, porque pagava-se por quantidade de caracteres, e na internet você pode fazer, por exemplo, o anúncio de um apartamento, fazendo um tour virtual pelo apartamento, né, colocando um mapa de onde o edifício está localizado. Então é uma riqueza que a internet permite que o impresso não permitia. E com isso migrou a principal fonte de receita dos meios de comunicação tradicionais. Isso gerou no nosso mercado uma enorme evasão de profissionais de qualidade. As empresas fizeram demissões em massa, essas demissões vêm ocorrendo cada vez com mais frequência. Grandes profissionais estão saindo das mídias tradicionais, partindo para experiências como freelancer, outros estão partindo para experiências nas redes, né, no mundo virtual, e a gente ainda não sabe muito bem
como lidar com isso, né? Como trabalhar com essa nova realidade. Imagine que os setores que já eram mais avançados em termos de comunicação estão surpresos com isso. O mercado de seguros, que não era um grande comunicador, ele foi pego com mais surpresa ainda. E ele está precisando se adaptar. Nós temos, por a necessidade, né, o mercado de seguros tem a necessidade de trabalhar muito a informação. Nós trabalhamos num setor que ele é muito regulado. Nós temos a SUSEP, quem trabalha com seguro-saúde, como é o caso da empresa em que eu trabalho, tem a ANS, a empresa de capital aberto, como a que eu trabalho, tem a CVM. Então, é um setor muito regulado, que precisa de contratos, de regras claras, e o consumidor tem o direito de ser bem informado, de saber os detalhes daquilo que ele está comprando, quando ele vai utilizar da melhor maneira possível. Então a informação é muito importante para o nosso setor, até porque todas as seguradoras, elas utilizam a figura do corretor de seguros para vender os seus produtos, né? O corretor de seguros é o grande vetor desse mercado e esse corretor precisa ser atualizado constantemente, esteja ele onde estiver, porque é ele que traz o resultado no fim do trimestre, digamos assim. E por essa necessidade, o mercado de seguros ele tem uma particularidade que eu não vejo em muitos outros setores. Nós temos uma imprensa especializada, né, um trade de seguros muito bom, muito relevante. Nós temos iniciativas antigas, por exemplo, só para citar, a revista Policy está completando esse ano 20 anos de mercado, né? Temos vários outros sites, blogs, muitas experiências interessantes de comunicação. Os sindicatos de seguradoras, os sindicatos de corretores do Brasil inteiro também têm um empenho muito grande em fazer seus boletins, seus jornais, suas revistas, suas iniciativas na internet. É um mercado que tenta se comunicar cada vez mais e precisa fazer isso cada vez melhor. Nós precisamos urgentemente repensar os jargões, repensar os termos técnicos, repensar a nossa forma de falar com o consumidor. A gente precisa ajudar o consumidor a ser mais consciente. Por mais que o mercado esteja passando por esse momento difícil, eu não me arrependo da minha decisão. Eu gosto muito de comunicação, porque de fato eu gosto de gente e eu gosto de contar uma boa história. Eu sou fascinada por boas histórias. E isso é o que me atrai no mercado de seguros. Nós temos tantas histórias bacanas para contar. Esse registro que a ANSP está fazendo, ele é maravilhoso. Nós podemos ter no futuro um retrato do que foi esse momento do mercado. Esse momento é muito importante. Nós ouvimos falar de crise o tempo todo. E o mercado de seguros vem aí há anos e anos crescendo a 2 dígitos. Por que isso acontece? Ele acontece porque nosso país tem características muito peculiares. E essa indústria ela é formada por desbravadores, por pessoas muito criativas, corajosas, que ousaram criar produtos diferentes para situações de crise. É nessa hora, na hora da crise, na hora do sofrimento, na hora do imprevisto, da incerteza, que o seguro se faz importante e necessário. Eu acho que a indústria de seguros, ela tende a passar por um processo acelerado de transformação também. Na Sul-América nós temos uma experiência hoje que as pessoas não têm mais a carteirinha de plano de saúde, aquele plásticozinho. Agora o smartphone faz isso, a carteirinha está dentro do celular da pessoa, lá também está a rede credenciada, todas as informações que ela precisa. Eu acho que esse tipo de trabalho, né, esse tipo de produto vai se estender para todos os segmentos de seguros. A gente já tem algumas experiências com telemetria em seguro de automóvel. Eu vejo que nós vamos ficar cada vez mais plugados, mais ligados nesses devices, esses aparelhos eletrônicos. Essa tecnologia de vestir, né, vai ficar cada vez mais acessível e isso vai ser um diferencial para o mercado de seguros. Do ponto de vista de informação, acho que nós vamos trocar cada vez mais aqueles contratos enormes, pesados, que ficam no fundo da gaveta e pouca gente lê, por
contratos mais simples, mais fáceis de entendimento, para as pessoas realmente saberem o que estão comprando e fazer o uso consciente disso. Isso que eu acho que deve ser o nosso futuro cada vez mais próximo. Não deve demorar 50 anos para isso acontecer, não. Acho que acontece antes. Eu acho que cabe a nós, empresas do setor de seguros, ajudar na formação de jornalistas que entendam como é que esse mercado funciona e toda a riqueza que ele tem. Eu acho que se temos poucas matérias positivas sobre o setor de seguros na imprensa, a culpa é nossa mesmo. Nós temos que parar, refletir e ajudar a formar o jornalista. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou lá comprar aquele seguro. Nenhum jornalista acorda de manhã pensando, minha pauta hoje vai ser sobre seguros. Ele precisa ser desafiado, ele precisa ser conduzido, levado a conhecer melhor o setor para escolher o melhor tema para a sua reportagem. Então nós temos que olhar para esse cenário, ajudar as empresas de comunicação, as escolas de comunicação a formar os jornalistas que queiram entender o setor de seguros. Assim nós vamos contribuir muito para a formação de um novo consumidor. Se as companhias, se as entidades do setor forem convencidas de que é importante sim trabalhar com as universidades, com as escolas de jornalismo, com as redações, na formação de profissionais que entendam do nosso mercado, nós teremos em breve muito mais matéria positiva sobre o setor de seguros, muito mais assuntos relacionados aos seguros e isso ajudará com que o nosso consumidor compre o que ele realmente precisa, faça uma aquisição correta e conheça melhor as opções e as ofertas que o mercado proporciona. Isso vai ser bom para todos nós, isso vai ser muito positivo para o mercado como um todo. Para ser um bom profissional, a gente precisa entender o que a gente está falando. Isso é básico. Tem que ter um bom texto, tem que ter sensibilidade, mas tem que entender mesmo, de fato. Eu fiz jornalismo porque eu gosto de gente, eu gosto de boas histórias. Para entender as pessoas e fazer boas histórias, eu fiz mestrado em psicologia social. Quando eu passei para o mercado de seguros, eu tive uma grande ajuda do Patrick Larragotti, que é o presidente do Conselho de Administração da Sul América. Ele foi meu tutor, meu conselheiro durante muito tempo, meu orientador. E me ensinou muita coisa sobre o mundo corporativo, aprendi muito com ele e ele me desafiava o tempo todo a fazer melhor. Eu estudei muito para que a companhia tivesse uma comunicação digna de uma empresa de capital aberto, dentro das novas regras da BMF-Bovespa. E ao fazer esse estudo eu descobri que eu ainda precisava aprender muito mais. Eu fui fazer MBA, optei por fazer MBA em Relações com Investidores na FIPECAF. E em relações com investidores eu aprendi muito sobre esse ramo específico e aprendi muito de comunicação. Comunicação com os diversos públicos de interesse com os quais uma companhia se relaciona. Foi muito agregador para a minha trajetória ter feito esse MBA. Penso em fazer outros cursos. Tenho muito que aprender ainda e eu acho que esse é o grande ensinamento para qualquer profissional de comunicação. A gente nunca sabe o suficiente, temos sempre que aprender mais. Antigamente, nós costumávamos dizer que o jornalista era um especialista em generalidades, que nós sabíamos de tudo um pouco. Hoje, nós precisamos saber de tudo muito. Então a gente tem que estudar sempre, estudar bastante. A minha relação com a ANSP é bastante antiga. Antes mesmo de ser uma acadêmica, de fazer parte da academia, eu produzia conteúdo para os diversos boletins e materiais que a ANSP produzia, acompanhava o prêmio que a ANSP realizava. Eu conheci pessoas que acrescentaram muito à minha experiência sobre esse mercado. Eu tive a oportunidade de ter longas conversas com o Dr. Póvoas, uma pessoa iluminada, um grande cidadão, um grande pensador no mercado de seguros. E a cada reunião que eu participo, a cada evento que a ANSP faz, eu saio feliz porque eu adquiri mais conhecimento sobre esse setor. Esse setor, ele é muito rico e é bom ter um ambiente como a ANSP, uma academia, em que a gente possa sair um pouco daquele cotidiano do negócio, da atividade diária e pensar o setor de uma forma mais ampla. Isso eu acho algo único e que a ANSP proporciona
gosto muito de participar dos eventos, gosto muito quando sou convidada a participar deles. Agradeço muito ao Dr. Mauro pela oportunidade, eu vejo que ele rejuvenesceu a ANSP, trouxe mulheres, um número maior de mulheres a participar da academia. Ele criou uma agenda de eventos, movimentou a academia. A ANSP, na gestão do Sr. Mauro Batista, se tornou um importante ponto de encontro para quem quer pensar a história do seguro no Brasil, para quem quer estudar os seus conceitos. Eu vejo que a academia passou por uma grande evolução na gestão do Sr. Mauro Batista e ele é uma pessoa admirável por causa disso. Ele abraçou a ANSP e conseguiu transformá-la em um ser vivo. A ANSP hoje discute o que está acontecendo agora, não do ponto de vista do negócio, mas do ponto de vista do conceito, da cultura, da educação para a formação do setor de seguros no Brasil. Isso é maravilhoso. A ANSP é um grande orgulho para mim. Essa iniciativa da ANSP em produzir a memória do seguro brasileiro é uma iniciativa que eu acho que todos nós já percebemos que não tem fim, né? A memória não tem fim. A cada dia que passa nós temos mais coisas para registrar. E num mercado como este, tão pujante, tão movimentado, tão rico, eu imagino que esse processo de guardar esses depoimentos de pessoas que estão construindo esse setor no dia a dia vai se autoalimentando diariamente. Fazer história é fazer isso. A história ela não é algo que você só olha o passado e ela está lá estática, parada, não. A história a gente constrói. E estamos aqui hoje construindo o capítulo que vai ajudar a fazer o capítulo de amanhã. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história.